Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli e sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática em Progresso. E bem, na aula de hoje, a gente vai ver rapidinho um aulão sobre os números racionais, que eles ficaram um pouquinho mais passados lá na outra aula que a gente teve sobre todos os conjuntos numéricos. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais específico sobre eles. Bem, como vocês já viram na outra aula, os números racionais são aqueles números que são quebrados, divisões da régua que a gente vai ter, e a gente vai tratar ele como os números racionais. Bem, então hoje a gente vai ver como é que se trabalha com eles, como é que faz soma, subtração, multiplicação, divisão. Vai ser um aulão sobre alguns exercícios, né? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar sobre alguns casos de soma, subtração e por aí vai. Vai se mostrar como é que se faz cada tipo de conta. Então vamos começar pelo mais simples, o mais básico. Se, por exemplo, a gente tem uma conta do tipo 3 sobre 7, 5 sobre 7, como que a gente faz essa conta? Bem, para poder fazer essa conta, a gente repara o seguinte: se os denominadores são iguais, basta a gente somar os numeradores. Então, 7 e 7 são iguais, a gente simplesmente repete o 7 aqui, e agora 5 mais 3 dá 8. Logo, o resultado dessa conta dá 8 sobre 7. Beleza, tá feito aí. Agora vamos para o próximo caso. Poxa, professor, mas se a gente tiver com números diferentes embaixo no denominador, se a gente tiver 5 sobre 16 e no outro 5 sobre 12, e agora, como que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar com o conceito de MMC, que é o quê? O menor múltiplo comum. Repare o seguinte: 16 e 12, poxa, qual o menor múltiplo comum? Bem, para a gente poder fazer isso, aqui está a definição de como a gente vai fazer. Para aplicar, é algum número que, quando multiplicado, o resultado seja divisível pelo outro denominador. Então, o que a gente entendeu disso? É algum número que, quando multiplicado desse aqui, o resultado, ou seja, 48, seja divisível pelo outro denominador. Então, por exemplo, se a gente fizer 16 vezes 3, dá 48. 48 é dividido por 12. Então dá para fazer. É por isso que a gente consegue trabalhar. Agora, repara que, tipo assim, eu comecei usando pelo 3, a gente poderia tentar pelo 2 se quisesse. Se a gente tivesse feito 16 multiplicado por 2, só que não chegaria a 48, que seria divisível por 12 também. Por isso que a gente começou logo pelo 3. Então, 16 vezes 3 dá 48. 48 é divisível por 12. Né? Então, por isso que a gente vai pegar e vai colocar aqui. Então, agora que, tipo assim, a gente já sabe que um MMC entre 12 e 16 é 48, basta a gente simplesmente atribuir as seguintes contas. Bem, se 16 para 48 nós multiplicamos por 3, a gente vai pegar o 5 e vai multiplicar por 3 e vai chegar aqui nesse resultado. Agora o seguinte, se 12 para 48 nós multiplicamos por 4, basta a gente pegar o número que está em cima do 12 e multiplicar por 4 também. E agora vai se fazer a seguinte conta. 15 mais 20, que dá 35, e repete o denominador, 48. Esse é o nosso resultado. Essa é a nossa conta. Então o que a gente trabalhou aqui é o seguinte: se a gente tiver denominadores com valores diferentes, nós temos que fazer o MMC, que é dado dessa maneira como eu disse aqui. Que se a gente quiser fazer esse mesmo tipo de conta aqui com a subtração, se fosse 3 menos quinto, a gente vai ter que fazer a mesma aplicação que seria isso. Por exemplo, se fosse 3 menos 5, ambos estão sobre 7. A gente teria que fazer simplesmente o 3 menos o 5, que dá menos 2. E botar depois aqui o 7, entendeu? A ideia seria mesmo para multiplicação. Então agora, a gente vai poder ver agora o seguinte. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com multiplicação e divisão. Bem, com multiplicação e divisão,
a gente trabalha da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte. 3 sobre 12 vezes 4 sobre 7, como que a gente trabalha com a multiplicação dessas frações? É o que a gente chama na regrinha do tudo em cima, tudo embaixo. Por quê? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a conta. 3 vezes 4, que dá 12. E agora a gente vai ter que fazer 12 vezes 7, que dá 84. Então, essa é a nossa resposta. Tudo em cima, aqui, ó. Tudo em cima, tudo embaixo. É assim que a gente calcula. E se a gente for trabalhar com divisão, e agora, professor, como que a gente faz isso? Bem, a gente faz o seguinte, a seguinte regra. O primeiro termo, no caso é o 3/12, vezes o inverso do segundo. Então, o que seria isso? A gente pega 3/12 vezes 7/4. A gente está pegando o primeiro termo, está multiplicando pelo inverso desse segundo aqui. Ó. O 7 vai para cima e o 4 vai para baixo. E agora, quanto que dá isso? 3 vezes 7, 21. 12 vezes 4, 48. E assim nós chegamos à nossa resposta. Essas são as maneiras como a gente trabalha com multiplicação e divisão. Porém, a gente vai fazer algumas curiosidades que dá para tirar assim de letra. Se, por exemplo, a gente fizer 3 sobre 12 vezes 2, como que a gente faz isso? Bem, a ideia é igualzinha a todos os outros, o princípio é o mesmo. É só você imaginar que 2 ele está sobre 1. 2 dividido por 1 dá quanto? Dá 2. Então, faz a mesma conta. 3 vezes 2 dá 6. E agora, 12 vezes 1 dá 2. Fechou. Achamos essa resposta. Lembrando que se você quiser, você pode simplificar esse resultado. 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Um é metade do outro. Ok? Então vamos para o próximo também. Se a gente fizer 3 sobre 12 que divide 12, ou que divide por 2. Bem, a gente já falei, gente, o princípio é o mesmo. Eu acho que vocês já vão saber fazer isso aqui, então. Então, eu vou fazer 3 sobre 12, que multiplica 1 sobre 2. Por quê? Você lembra que isso aqui está sobre 1? Vai simplesmente inverter. Então, 3 que multiplica 1 dá 3. 12 que multiplica 2 dá 24. Aí, achamos nossa resposta. Agora o próximo. Lembrando que fazer a simplificação, eu já falei para vocês, vocês podem fazer. Eu não vou fazer aqui porque é fazer mais continhas e o tempo de aula está acabando. Vamos lá. E o seguinte, a conta é, vamos fazer o seguinte, 2 dividido por 3 sobre 12. E agora, como que a gente faz essa conta? Lembrando, a ideia é a mesma. Então, ó, o 2 está sendo dividido por 1, então vamos fazer 2 que multiplica 12 sobre 3. Lembrando, ó, você pega o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, olha aqui, ó, 2 vezes 12 dá 24. E 1 vezes 3 dá 3. Lembrando, ó, pra você ver como é que ficou diferente os resultados agora. Esse aqui deu 3 sobre 24, já esse aqui deu 24 sobre 13. Você vê como inverte agora, porque a gente trabalhava sempre com primeiro vezes o inverso do segundo. Tá vendo que aqui são invertidos, ó? E é por isso que a gente chega nesse resultado. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e até a próxima!